Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos lendo o livro de Esdras, falando da nossa reconstrução espiritual, da nossa construção, da nossa vida espiritual. No vídeo anterior, nós vimos que inimigos tentaram participar da construção, só que foram impedidos porque eram pessoas que faziam culto misto. E nós conversamos a importância de separar pessoas que fazem culto mistos, separando elas da nossa vida espiritual, porque elas não podem de forma alguma exercer influência na nossa vida espiritual, já que nós cultuamos a um só Deus e Ele não aceita esse tipo de influência. Agora nós vamos ver o que essas pessoas que queriam participar da construção do templo e foram impedidas de participar. Vamos ver agora o que vai acontecer depois desse impedimento. Nós vamos ler Esdras 4, do 4 ao 10. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governadores para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislã, Mitredate, Tabael e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinsai, o escrivão, também escreveram uma carta a Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinsai, o escrivão, junto com seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque, da Babilônia, e de Sussã, na terra de Elão, e junto com outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. Irmãos, aqui nós já vemos que eles tentaram participar da construção, eles tentaram participar do início desse projeto, de tudo que estava acontecendo, mas eles foram impedidos. Então, com raiva, eles começaram a querer impedir que essa obra acontecesse. Nós ficamos até duvidosos quanto à intenção do coração deles, até mesmo impedir para participar, porque nós sabemos que simplesmente ser recusado, de você não poder participar de alguma coisa, não chega nem... Enfim, nada é motivo para se opor, ainda mais só porque a pessoa recusou eles de participarem da obra. O que acontece, irmãos? Existem pessoas, vou falar de pessoas e depois a gente fala de situações, que podem reagir da mesma forma. E isso vem do mundo espiritual. Às vezes é algo que precisa ser trabalhado na pessoa, mas nós temos que lembrar que, independente de nós amarmos as pessoas, porque tem pessoas que nós amamos e às vezes são usadas também pelo inimigo. E nós temos que lembrar que, independente de qualquer sentimento que nós venhamos ter pelas pessoas, o mundo espiritual exerce influência direto e o tempo todo no mundo natural. Então, se nós estamos nos levantando, reconstruindo alguma área espiritual da nossa vida, se nós estamos constantemente nos construindo, sendo construídos como templo, como esse templo que eles estão construindo aqui, nós estamos sendo construídos como um templo do Senhor, constantemente para ser aquela noiva pronta naquele grande dia. E infelizmente, existem pessoas que não conseguem causar interferência na nossa vida, porque nós traçamos limites igual esse povo fez aqui no início, e são tremendamente usadas pelo mal para tentar prejudicar a nossa vida. Então, assim, me perdoe qualquer barulho de fundo, tá? Então, o que acontece, irmãos? Temos que estar vigilantes. Às vezes algumas pessoas veem interferências como implicância, como algo natural,
Por exemplo, se você está numa congregação, no templo religioso, e de repente do lado de dentro mesmo surge resistência contra o seu ministério, você pode ter certeza, se você estiver caminhando dentro da vontade do Criador, isso é espiritual, não leve só para o lado natural, isso é espiritual. Sempre, infelizmente, principalmente falo para você que está começando a sua caminhada, sempre haverá pessoas, até mesmo do lado de dentro, que podem sim ser usados pelo inimigo para se opor ao nosso crescimento espiritual, ao nosso ministério, à nossa vida. Então nós temos que estar sempre vigilantes e perceber esse movimento, porque às vezes a gente olha de forma natural e quer combater as coisas de forma natural, mas na verdade é algo sobrenatural, né? É algo vindo do mundo espiritual e às vezes a gente não está discernindo. Aqui você vai ver que eles já estão se preparando, né? Se preparando não, eles já estão agindo para que a obra seja paralisada, para que a obra pare, para que a obra acabe. E nós temos que ter muito cuidado, porque essa é a intenção do nosso inimigo, que a obra pare, porque ele não quer ver o nosso crescimento espiritual, ele quer a morte espiritual nossa. Então ele usa pessoas, e agora vamos falar de situações. Nós temos que estar atentos também a situações ao nosso redor que tentam tirar o nosso foco. O que nós falamos lá no início de alguns vídeos? Que nós devemos preparar o altar do nosso coração. Comparamos o altar que eles estavam construindo com o altar do nosso coração para oferecer sacrifício de louvor, oração e estarmos ligados com ele em oração diariamente, todos os dias. Tem gente que acha que é muito, que é pouco. Gente, no mundo que existe hoje, do jeito que o mal está sobre a terra, nós precisamos estar constantemente ligados com o Criador. Ok? Não é só, tem gente que acha que vai estar conectado só ouvindo a oração dos outros. Você precisa abrir a sua boca, estabelecer a sua comunicação. E aqui nós vemos exatamente isso. O inimigo querendo desanimar eles até mesmo disso. Entende? Porque isso faz parte da construção. Tanto é que eles vão começar a cantar, a fazer festa, tudo desde antes mesmo da construção começar. E aqui a gente leu no início que era todos os dias, que era diariamente que eles faziam o sacrifício. E o inimigo quer parar com esse sacrifício diário. Então nós temos que tomar cuidado com outras estratégias além das pessoas que ele usa para tentar desanimar o nosso coração. O sono, o cansaço. Às vezes ele usa até mesmo, gente, dores no corpo. Às vezes tem pessoas que acham que isso não tem nada a ver. Às vezes realmente é causa natural, é por causa de, como posso dizer, você dormiu mal, é o teu colchão, é não sei o quê. Mas, gente, nós temos que pedir discernimento espiritual, porque existe uma parte disso que também pode ser, e às vezes é espiritual. Existe uma preguiça, por exemplo, que é natural, e existe uma preguiça que às vezes vem exatamente do mundo espiritual. E nós temos que estar vigilantes com essas coisas. O sono que vem fora de hora, às vezes você não está nem cansado, não está nada. E aquele sono bate terrivelmente exatamente na hora que você vai orar, na hora que você vai cantar, que você vai parar para ler a Bíblia. E isso tudo são estratégias do mal para já de início paralisar a obra. Já de início acabar com a obra, para a gente desanimar mesmo e parar. Então vamos ficar vigilantes nessas coisas, nessas setas que tentam atingir diretamente o nosso corpo, com pensamentos, com preguiça, com vários tipos de situações diretamente no nosso corpo e fora dele, em situações externas para causar na gente desânimo ou reações que façam a gente ir contra aquilo que o Criador quer de nós, para que a gente venha desanimar e achar que não vai dar para construir, porque eu sou sujo demais, eu acabei fazendo aquilo ali, não dá, porque olha só como é que eu tenho estado, por causa de situações externas. Então assim, vamos vigiar as situações, as armas que o inimigo tem usado para tentar paralisar. Identificação, vamos começar aqui, pedir discernimento ao Espírito Santo, porque existem coisas e muitas coisas ao nosso redor
que está tentando paralisar essa obra. Identifique hoje, ore hoje, né? Vamos orar hoje, eu também, começando a pedir sempre para o Espírito Santo, me dá discernimento. Eu quero saber o que eu não estou enxergando que está tentando fazer parar essa obra, dessa construção espiritual da minha vida como um templo teu. Eu quero saber, e eu quero saber o que fazer, porque o Espírito Santo falando para a gente o que fazer, ele vai nos dar poder, autoridade e tudo o que a gente precisa para a gente vencer. Amém? Então, irmãos, aqui nós terminamos hoje a nossa leitura no livro de Esdras, falando da nossa construção como templo do Espírito Santo. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo, então. Tchau!